Primeiro, dizendo quais os avanços nos conceitos e na gestão introduzidos pela Lei 12.305, que para nós significa esse avanço, que é a responsabilidade compartilhada, gestão integrada, acordos setoriais, logística reversa, plano de gestão, né, dos municípios em nível nacional e estadual, e inclusão social. Pode passar. Agora, quais são os desafios, senhores senadores, que nós estamos entendendo para início assim, de avaliação? O desafio por parte dos municípios. É a questão potencial, né, tanto do que já tem hoje de lixo e o que vai aumentar, até em decorrência do maior número, a população sempre cresce, está crescendo, maior consumo, maior quantidade de materiais descartáveis, menor durabilidade. O que era uma maquinazinha de somar e diminuir, que tinha uma durabilidade e um preço, hoje o preço é menor, então o volume é maior. Então, esses são alguns dos... Começa a mostrar alguns dos desafios que nós temos para enfrentar. Manejo dos diferentes tipos, classes de resíduos gerados. Composição do lixo está cada vez mais complicada, né, em função do avanço da tecnologia, enfim, de toda essa realidade, novos materiais, novas combinações químicas, ausência de cultura de separação, que tem que ser implantado. Pode passando. Adequação da destinação final. Necessidade de regularização, distância dos centros de geração, aterros sanitários hoje que já estão em situação quase que irregular em função do aumento da área urbana, as distâncias têm que ser observadas. Tudo isso são desafios que nós temos que enfrentar e vamos enfrentar seguramente. E resíduos e rejeitos. São imagens que a gente tem de alguns trabalhos em nível de Brasil. Pode passar? Bom, aí começa a complicar a questão para as prefeituras, para os municípios, que são os prazos que a lei determinou. Logicamente que quando existe uma lei, e nós temos que, a gestão pública tem que se cingir pela lei, é o princípio, um dos princípios é o da legalidade, quem não cumprir a lei, logo é em curso de improbidade, promotor não tem muita tolerância com os municípios, com prefeitos, está escrito na lei. A lei é feita aqui em Brasília, com o maior respeito, ela é necessária, ela avança, mas nós temos que ter, né, avaliar isso numa questão da realidade do Brasil, e não porque a lei consta, mas a lei consta e nós temos que procurar observar. E, repito, isso compete aos municípios, compete às prefeituras, toda essa realidade. Então, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos já é agosto de 2012, condição para o recurso da União. Quem não tiver o plano, ele não vai poder acessar. E outra coisa também, e eu estou aqui numa casa política, me atreveria a dizer, que essa questão de acessar recursos da União é um pouco fantasia. Hoje mesmo, no dia de hoje, nós estamos discutindo restos a pagar de coisas muito mais graves, que foram as enchentes, os danos aí ambientais, catástrofes que houveram, e que o governo simplesmente empenhou, contratou e agora colocou tudo como restos a pagar, não vai pagar. E essa é a realidade, a dura realidade dos municípios. Quando tem algum recurso, e eu falo numa área que é muito mais aguda que essa. Então, nós da Confederação estamos com o pé atrás, porque a União promete, se olhar o orçamento do Ministério das Cidades ou da integração, vocês vão ver como é que é o comportamento. Então, isso é muito para inglês ver também. Esta é a realidade. Isso consta na lei. Temos que fazer os planos, sim, temos que fazer. Mas pouca coisa ocorre na prática.